18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo, morreu hoje aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada por ele. Salgado tinha um distúrbio sanguíneo causado por malária, contraída na Indonésia. Ele ficou famoso por fazer registros documentais, como o da Serra Pelada, na década de 80, e o ensaio Êxodos, mostrando povos migrantes pelo mundo. Ao todo, percorreu mais de 120 países. Ao longo da carreira, Sebastião Salgado foi premiado com honrarias, como a Comenda da Ordem do Rio Branco, no Brasil. Era membro da Academia de Belas Artes francesa e embaixador da Boa Vontade do Unicef. O ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, durante sessão do Supremo Tribunal Federal. Aldo prestou depoimento como testemunha do ex-chefe da Marinha, almirante Almir Garnier, no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são acusados de tentar um golpe de Estado. Moraes repreendeu Rebelo após ele responder a um questionamento do ministro, em que tentou minimizar a atuação de Garnier no plano golpista. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou hoje que nunca gostou da ideia de elevação do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, com a finalidade de aumentar a arrecadação para buscar o equilíbrio entre receitas e despesas federais. Ele deu a declaração um dia depois de o governo federal elevar a alíquota do imposto em algumas operações, como a compra de dólar em espécie por pessoas físicas e as remessas de dinheiro para contas no exterior. Galípolo diz que não participou das discussões sobre esta medida. A Justiça dos Estados Unidos decidiu bloquear a decisão do governo Donald Trump de proibir que a Universidade de Harvard, a mais prestigiosa do país, tenha estudantes estrangeiros. Dessa forma, os alunos de fora dos Estados Unidos que estudam ou querem estudar na instituição seguem autorizados a ter um visto de estudante no país. A proibição, que agora virou caso judicial, é a maior escalada do embate entre Harvard e o governo Trump. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam de importante hoje. Carlos Júnior. Estado do Rio já tem 3 mortes registradas por febre oropouche. Quase 1.600 pessoas já foram infectadas. Matheus Mesquita. Rio inicia a instalação de ralos antifurto sem valor comercial. Júlia Cabreira, é você. INSS volta a autorizar empréstimos consignados com identificação biométrica. Ao vivo, da nossa bancada, Maurício Bastos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Sidney Rezende. Mesmo com os preços em alta, o café continua sendo uma paixão nacional e aqui no Rio é quase um patrimônio cultural. No Dia Nacional do Café, que é celebrado amanhã, a bebida ganha destaque, mesmo diante de um cenário desafiador. Esse ano, o preço da saca de 60 quilos do café arábica chegou a quase R$2,80, maior valor já registrado no Brasil. Agora, quais os motivos para essa alta persistente? Como os mercados podem lidar com esse aumento no preço do café? Já já a gente aprofunda o tema aqui no Jornal da Tupi. Qual é o seu destaque? Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Ou o futebol acaba com a CBF, ou a CBF acaba com o futebol. Opa! Pesquisa do dia. O Santos estuda estratégias para manter o craque Neymar no elenco após o final do contrato atual em junho. Porém, há a possibilidade do novo contrato conter cláusula de produtividade, determinando metas em campo, como jogos disputados e desempenho estatístico. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, o Santos está certo em colocar essa cláusula de produtividade e impor isso ao jogador? WhatsApp da Super Rádio Tupi para sua participação é 98018-8880, 98018-8880. Previsão do tempo para esta noite, para o fim de semana. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de chuva com ventos moderados a fortes. Amanhã, sábado, o dia começa com chuva moderada e que vai diminuindo ali ao longo do dia. À noite não há previsão de chuva. Já no domingo, muitas nuvens no céu e até o momento, sem previsão de chuva. No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar no final de semana temperaturas entre 15 e 25 graus.
Quer nos achar? Facinho, facinho. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, às 6 horas. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, pelo YouTube. Você está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro. Que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Alexa, boa noite. Boa noite, Cid Rezende. Na Alexa você também ouve o Jornal da Tupi. Obrigada. Olha, educadíssima. Eu estou me apaixonando todos os dias por essa forma tão educada que trata a Alexa em benefício do ouvinte da família Tupi. Boa noite para você que nos ouve. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Senhor, e espero que o vosso poder e imensa bondade me consolarão. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 18,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Seara 18,98. Grumete de frango 11,95. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 quilos 19,98. Antártica Latão Tec com 12 46,68. A unidade sai 3,89. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Biscoito Piraquê recheado 2,97 no app. Pão de forma Balduco 5,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência 24 horas em todo o Brasil, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros, guinche, carro reserva, tudo isso com planos flexíveis e sem burocracia. Ligue já para 4.009-39, 4.009-39 ou acesse alamobenefícios.org.br e faça a sua simulação em minutos. Nós somos Álamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Foi no Rio, um menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou o Didi. Por isso, fico feliz com o maior investimento já feito pelo governo na cultura do estado. Mais de 1 bilhão em teatros, museus, espaços históricos e ainda levou o cinema para o interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, um gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Carnes na promoção, sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Filé de peito de frango Seara, 1 quilo, 17,50. Alcatra como a minha, peça, quilo, 35,50. Hambúrguer Perdigão, 672 gramas, 13,95. Mortadela defumada Seara, peça, pedaço, quilo, 15,45. Amanhã, grande campanha de adoção com a ONG Bichinho Feliz no Mega Box de Olaria. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Vem aí o Festival 021, um super evento no Parque Madureira, neste sábado e domingo. Entrada gratuita, entre 2 da tarde e 10 da noite, gastronomia, moda, artes e feira popular. Quantas atrações, hein? Com a presença dos comunicadores da Tupi, baterias das escolas de samba Unidos da Ponte e Jacarezinho, shows ao vivo com Terreiro de Crioulo e Grupo Tá na Mente. Leve 1 quilo de alimento não perecível e faça a diferença na vida de quem precisa. Festival 021 no Parque Madureira, neste sábado e domingo. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro. Realização Agência Siga. Mídia oficial Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Alô? Alô,
Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 14 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. Vamos então para a participação nesta sexta-feira, a primeira aqui no Jornal do Paulo Lage. Boa noite, Lage. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Olha, Sidney Rezende, estamos monitorando a situação da chuva também pela cidade. Teve alagamento em diversos pontos da Grande Tijuca. Nesse momento, quem está seguindo pela Avenida Repelé, congestionamento, o mesmo na passagem pela Praça da Bandeira, e segue assim mais à frente pela 24 de maio. Portanto, quem vai para o Meio, o melhor é evitar esse caminho. Seguindo por Maria da Graça, da Aristides Cari pode ser uma melhor opção para você que vai seguir, inclusive acessando o viaduto de Todos os Santos. Por Vila Isabel, a Visconde de Santa Isabel nesse momento também está apresentando lentidão, o mesmo ao longo do Boulevard 28 de Setembro, para quem segue em direção ao Engenho Novo e também ao Grajaú e a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Portanto, a passagem da Barão de Cotegipe pode ser uma melhor opção, já evita esse trânsito mais carregado. E também, atenção, tem alguns pontos de alagamento, é o caso da José do Patrocínio, teve mais cedo também na Visconde de Santa Isabel, já a água já foi escoada agora há pouco. Motora da 99, rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Daqui a pouco tem mais, o Jornal da Tupi. Maurício Bastos, a sexta-feira de hoje é diferente da sexta-feira de há algum tempo, não é só em termos de data não. Nós tínhamos no centro da cidade uma vida noturna mais fervilhante, né? E as pessoas usavam aí o fato de ser uma sexta-feira para ficar um pouco mais, tomar um chopinho, conversar com os amigos, né? E de repente prolongar, quem pudesse, um outro programa complementar. Hoje a cidade não está tão mais fervilhante como antes, não tá, a insegurança existe também, né? Isso tem impactado no trânsito, na linha amarela, por exemplo, e nas outras vias. Que informações você tem? A gente hoje está tendo uma sexta-feira como não tinha há muito tempo, né? De movimentação bem intensa no trânsito. A gente está com complicações aí, por exemplo, na Ponte Rio-Niterói e também na linha amarela. A gente começa falando da linha amarela. Mais cedo a gente teve um acidente no início da tarde, um acidente envolvendo um caminhão que encostou na base, na estrutura de uma passarela ali na altura da Escola Sesc, na pista auxiliar da linha amarela no sentido Orla, que não tem muito movimento, mas o fechamento dela representa uma sobrecarga de trânsito na pista principal sentido Orla da linha amarela. Resultado disso, trânsito complicado nos dois sentidos da Avenida Ayrton Senna, com trânsito bem pesado em função desse acidente. A pista da Ayrton Senna sentido Orla foi interditada para passagem de veículos, para que seja feita a ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mais cedo, a Defesa Civil esteve no local para avaliar o comprometimento da estrutura dessa passarela, ou seja, a Ayrton Senna está com trânsito lento nos dois sentidos em função dessa interdição, e há reflexos também na linha amarela até as imediações do túnel da Covanca. O motorista está enfrentando bastante dificuldade em função dessa interdição pontual na Avenida Ayrton Senna, na altura da Gardênia Azul, na passarela da Gardênia Azul, na direção aí da Escola Sesc. O motorista vai enfrentando dificuldades. Para finalizar, vamos falar aqui rapidamente da Ponte Rio-Niterói, que vai tendo dificuldade para o motorista que segue
para Niterói, região dos Lagos, São Gonçalo. 45 minutos é o tempo de travessia nesse momento para o motorista que está a caminho de Niterói. A lentidão vai desde os acessos, passando pela reta do Cais, pela grande curva, pela grande reta, pelo vão central até a chegada à Praça do Pedágio. Sidney. Eu confesso, Maurício Bastos, que você respondeu parcialmente a minha pergunta. Eu vou convocar aqui o Marcelo Madureira, que também é um astuto observador da cidade. Não sei se você concorda comigo, Madureira, mudou muito, né? Totalmente. Antropologicamente, a realidade dos bares, ruas e vielas e tudo mais do centro da cidade. A gente sai às vezes numa hora que não é tão tarde assim e tá tudo muito vazio. Você acha que a sexta-feira mudou? A sexta-feira, principalmente antes da Covid, era sagrada a happy hour do Carioca, no centro da cidade. Que era a maneira de você descansar da semana tensa, né? Era o sextou, né? O famoso sextou. É verdade. Muita gente nem voltava do almoço, ia para o almoço e já emendava com a famosa happy hour, né? Eu chamo de happy hour, né? Tomar um chopp, iam sempre dos mesmos bares, e tinham vários lugares no centro da cidade, lá o frango marítimo, né? Que servia a sardinha assada. Tinha bares, restaurantes, lugares que as pessoas se encontravam, ficavam até tarde. Antigamente tinha aqui ainda a feira de peixe, aqui da Praça Mauá, que era muito animada. O Rio de Janeiro fervilhava na sexta-feira. Ô Madureira, sem demagogia, até porque o Belmonte... Alô, Antônio, um abraço pro Antônio, que eu até falei com ele. O Belmonte é patrocinador nosso aqui, é parceiro nosso, mas você tem, é claro, ele continua vitorioso, você tem o Amarelinho ali na Cidrolândia, outros bares também, mas o que Madureira e eu estamos aqui concordando é a cidade em geral, né? Não é este ou aquele bar mais tradicionais, continuam indo. Deu uma esvaziada depois da Covid. Em geral, você tem hoje o centro da cidade, principalmente à noite, muito assim, pouco frequentado, abandonado. A quantidade de cracudos, mendigos, moradores de rua, não é atraente e nem é muito seguro para que as pessoas se sintam estimuladas, né, a ficar até tarde, né? O centro da cidade era uma das atrações grandes do Rio de Janeiro. Eu ouso dizer que era onde melhor se comia. Os melhores restaurantes do Rio de Janeiro ficavam no centro da cidade e, curiosamente, só abriam nos dias de semana para almoço. Bem lembrado, Madureira, bem lembrado também o Maurício com essa sua informação de trânsito há pouco. 18h20. Jornal da Tupi. Informação. O Carlos Júnior tem quase todo dia aberto aqui no nosso horário, direto da reportagem, porque ele tem feito ótimas reportagens com ótimas informações. A de hoje qual é, Júnior? Boa noite. Boa noite para você, Sidney Rezende, e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi, muito obrigado. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou mais 2 mortes por febre do Oropuxi. As vítimas são 2 mulheres, uma de 34 anos, moradora de Macaé, e outra de 23 anos que vivia em Paraty. Ambas apresentaram os primeiros sintomas em março desse ano, foram internadas, mas infelizmente não resistiram. A primeira morte de um homem de 64 anos foi registrada há uma semana, inclusive a gente falou aqui no Jornal da Tupi, na cidade de Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana. De acordo com a secretaria, os 2 casos são considerados episódios isolados e desde então não houve registros de mortes ou internações graves nos respectivos municípios. Até o dia 21 de maio, o Rio de Janeiro registrou 1.581 casos da doença. O subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, explicou que os sintomas da febre Oropuxi transmitida pelo mosquito Maruim são semelhantes aos da dengue, tais como febre, dor de cabeça, e que a doença é monitorada semanalmente. Vamos ouvir. As equipes de vigilância epidemiológica monitoram semanalmente o avanço do Oropuxi. Além disso, desde o ano passado, temos feito capacitações com os municípios para evitar a disseminação de casos e aprimorar a assistência aos doentes. Sidney, as cidades com maior número de notificações são Cachoeiras de Macacu, com 649 casos, Macaé, com 502 casos, seguidos de Angra dos Reis, Guapimirim e Paraty. Sidney. Muito bem, obrigado por sua participação. Ô Maurício, eu ia pro intervalo, mas não vou não por causa da chuva. O que tá vindo aí, ou o que já tem, é algo preocupante ou vai passar? Sidney, a gente tinha ontem uma previsão de chuva forte a partir da parte da manhã, avançando pela tarde.
tarde, essa previsão ela não se confirmou de chuva muito forte. A gente tem chuva moderada, a gente teve mais cedo chuva moderada em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro e a situação continua sendo monitorada. Por exemplo, a gente nesse momento, segundo o sistema Alerta Rio, tem registro de chuva muito intensa, chuva moderada, dentro dos parâmetros aí de 5,8 milímetros em 15 minutos no Alto da Boa Vista. A gente, portanto, chuva moderada no Alto da Boa Vista e chuva fraca em outras estações, como por exemplo Piedade, a estação Grajaú-Jacarepaguá, a estação da Penha, da mesma forma, e também a região do Grajaú. A chuva, portanto, fraca nesses pontos. No Alto da Boa Vista é mais intensa nesse momento. Isso gera uma série de consequências no trânsito. Há vários bolsões d'água, vários pontos de alagamento. Por exemplo, a gente tem informação de bolsões d'água em Vila Isabel, na rua Alexandre Calaza, na altura da rua Visconde de Santa Isabel. O motorista vai passando com cuidado nesse trecho, essa é a orientação. Assim como no Engenho Novo, na rua 2 de Maio, na altura do número 413. E atenção, você motorista que passa pela rua 24 de Maio, na altura da estação do Meier. Um ponto de alagamento muito grande ali, dificultando a passagem de veículos e também de pedestres. Havia inclusive a informação do fechamento da estação de trens do Meier, dificultando aí a passagem de pedestres naquela região. Já a gente traz atualizações, Sidney. 18h24. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. O Sesc RJ apresenta o Corpo Negro Indígena, com espetáculos de dança, performance, música e audiovisual de artistas negros e indígenas do Brasil. Até 15 de junho, a programação gratuita inclui shows, debates e oficinas. Confira a programação completa em sescrio.org.br e viva essa experiência única e transformadora. Começa neste fim de semana o Festival 021, um evento gratuito no Parque Madureira Mestre Monarco. Nos dias 24 e 25 de maio, a partir das 14 horas, você vai curtir shows ao vivo com o Terreiro de Crioulo, Tá na Mente e muito mais. E ainda vai rolar a presença dos comunicadores da Tupi e as baterias das escolas de samba Jacarezinho e Unidos da Ponte. E o melhor, é só levar 1 quilo de alimento não perecível e ajudar quem mais precisa. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro. Realização Siga, mídia oficial. Super Rádio Tupi. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. O Feirão Liquida Chevrolet tá com tudo. Até sábado, super ofertas em toda a rede e no estacionamento do Shopping Nova América. Tracker por 129.900, taxa zero e descontos de até 28 mil. Onix com desconto de 8 mil e mensais fixas de 990. E tudo isso com emplacamento grátis. É feirão, é no estacionamento do Shopping Nova América. É em toda a rede. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Neste sábado, 18h30, no Maracanã, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Para se aproximar dos líderes, só a vitória interessa no clássico. Primeiro clássico de Diniz é contra o clube onde fez história. Fluminense Vasco! Narração do locutor fenômeno do rádio, José Carlos Araújo. Comentários do que tem a manha, o Aranha. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Fluminense e Vasco é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa.
Contra filé, peça quilo 39,90. Pá peito acém, peça quilo 27,95. Carne seca ponta de agulha, quilo 29,99. Linguiça suína Seara, quilo 16,99. Filé de peito de frango Seara, 1 quilo 17,50. Amanhã, grande campanha de adoção com a ONG Bichinho Feliz no Mega Box de Olaria. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 18,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Seara 18,98. Grumete de frango 11,95. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 quilos 19,98. Antártica Latão Tec com 12 46,68. A unidade sai 3,89. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Biscoito Piraquê recheado 2,97 no app. Pão de forma Balduco 5,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h29. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar agora a nossa cobertura aqui com os nossos repórteres dos principais clubes do Rio, começando pelo Flu, e quem sabe muito do Fluminense é o Sérgio Guimarães. Alô, Sérgio! Alô, Sidney, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com a sua presença. Muitas informações do Flu, hoje o dia tá morno? Não tá morto, ainda mais na véspera do clássico, pelo contrário. A expectativa era grande em sabermos de que forma Renato prepararia o time visando este clássico de amanhã, e nós já temos as informações importantes. A primeira delas é dizer que 26 mil ingressos já foram comercializados para o clássico de amanhã. 26 mil é um termômetro razoável. Eu acho que não vamos ter casa cheia, mas com certeza poderemos ter um público chegando a 40, 45 mil. É meio a meio, 50-50. 50% para o Vasco, 50% para o Fluminense, não é 90-10. Ô Sérgio, eu sei um pouquinho o que você pensa, porque a gente conversa muito fora do ar aí sobre a realidade brasileira e não só do futebol, mas vou fazer aqui um recorte. É sempre perigoso esse negócio de recorte, porque você vai dizer assim, faz outro recorte também que vai ser diferente desse, é verdade. Mas eu vi algumas postagens atribuídas a torcedores do Fluminense, colocando assim, cards, né? Agressivos, agora é guerra, vamos partir pra cima. O clima é esse? Cabe isso? Torcedores do Vasco e do Fluminense estão indo para uma disputa dentro do campo como se fosse uma guerra. Eu não sei se esse clima vale. É uma rivalidade acentuada. Já há bastante tempo envolvendo Fluminense e Vasco. É um clássico onde as autoridades têm que realmente tomar todo o cuidado no aspecto... Com briga fora do campo também? Porque dentro de campo não existe mais a briga. Ninguém mais briga dentro do Maracanã, porque o Maracanã é muito bem seguro hoje, podemos dizer assim, mas nas ruas, no deslocamento de torcedores ou às vezes em locais isolados, existem ainda aqueles caras que preferem brigar, prefere esquecer a questão de viver harmoniosamente numa sociedade, verdade. E preferem ser violentos, brigar, enfim. Eu tô surpreso, porque óbvio que a gente sabe quando tem um Vasco e um Flamengo, tem até torcedores, infelizmente, que gostam de marcar, mas em todos os clássicos, mas esse aí eu não sei se tá nesse clima. Não, todos os clássicos têm isso. O único clássico hoje que eu posso dizer pra você que não existe, sabe, essa rivalidade é Botafogo e Vasco. Hoje, no Rio de Janeiro, esse é o único clássico, Botafogo e Vasco, que a gente pode dizer que não há uma preocupação acentuada. As cores dos dois também acalmam, porque são iguais, né? Agora, me diga uma coisa, já tem a escalação? Tem a escalação e tem as novidades. O Thiago Silva, o Freitas e o Martinelli retornam à equipe, serão as três novidades. Inclusive, subimos há pouco uma matéria para o nosso site tupi.fm, trazendo justamente essas três novidades. E a escalação do time:
Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na zaga, Gabriel Fuentes na lateral esquerda, Martinelli, Hércules e Ganso, Arias, Everaldo e Serna. Este é o antepenúltimo jogo do Fluminense antes da viagem para o Mundial. Recebi a informação hoje que Fluminense, Flamengo e Palmeiras devem dividir o mesmo avião no deslocamento para os Estados Unidos para a disputa do Mundial. O Botafogo viaja numa outra data, por isso que os três vão dividir o avião. Tá um pouco cedo, já chegou aqui o Wellington Campos falar do Vasco, mas eu vou te provocar. Há possibilidade do Fluminense ter algum grande reforço para o Mundial de Clubes? Existe. A promessa foi feita pelo presidente do clube, Mário Bittencourt, e Renato Gaúcho já pediu pelo menos 3 reforços. E um deles, ele gostaria de ter um medalhão. Pô, que beleza, hein? Mas medalhão não se sabe ainda, bom, nenhum né? nome vazou, nada. Não, por enquanto não vazou, Tá mas certo. ele quer um medalhão. E medalhão é sempre muito bom. Você gosta de medalhão? Olha, negócio Com é ter molho dinheiro. ferrugem? Negócio é ter dinheiro, né? Porque eu gostaria que o Bangu tivesse também medalhões lá, ótimos jogadores. Negócio grana, o Bangu não tem. E quanto à comida, né? Eu prefiro bifes menores. Esse negócio de medalhão, a carne às vezes não tá bem passada, não é muito a minha. Mas a esmagadora maioria. Você, Maurício? Prefere um escalopinho, né? Prefiro. Molho depende pra acertar, né? Mas, enfim. Sérgio, obrigado por sua participação, né? Valeu, grande abraço e bom final de semana a todos. Esse sabe fazer rádio. E agora é a hora do Vasco da Gama, o Wellington Campos, para superar aqui o empolgado Sérgio. Você vai ter que suar a camisa. E o Vasco, como é que tá? O Vascão tá preparado também para esse jogo, não conta com o Felipe Coutinho, que foi expulso na última partida, e com isso o técnico Fernando Diniz faz uma mudança no meio-campo. Ele pode jogar com o Paulinho ou Matheus Carvalho. O torcedor vai perguntar, mas cadê o Jair? Jair não será relacionado e o Paes segue se recuperando de uma lesão no joelho. Os dois estão fora da partida de amanhã, às 18h30, no Maracanã. O Vasco que deverá jogar então com Léo Jardim, Paulo Henrique, o João Vitor, também a presença do garoto Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Matheus Carvalho, e também no meio-campo Tietê, Nuno Moreira, na frente Rayan e Verrete. É o provável Vasco da Gama. Ô Wellington, você tem tanta experiência, tenta me dar uma explicação aí, o que você pensa sobre essa charada, né? Essa questão que eu vou levantar. Às vezes o Fluminense não tá tão bem, o Vasco tá tão bem, aí chega no clássico, é um jogo assim que você fala, como é que esse jogador parecia tão medíocre, tão normal, cresce e tal. Você acha que é a torcida em cima que incentiva o jogador a jogar melhor? Primeiro que é um jogo muito grande. Tudo que você faz no clássico fica marcado na história. Verdade. E também a torcida te empurra. O jogo ele ganha contornos de responsabilidade bem maior. Então é isso que acontece com o atleta. Você botou o dedão na ferida. Pode estar um time na primeira posição, o outro na última posição, e é jogo duro. Concordo. Vou dar um exemplo. Você, como profissional de esporte, né, Madureira? Quando você está numa cobertura, numa narração, você pega aí o Zé Carlos Araújo, o Penido, o Rafa, o Andrés, os nossos narradores são ótimos, né? Se tem um clássico, a empolgação, o ritmo, a velocidade na transmissão é imensa. Quando é um jogo modorrento, chato, sem torcida, até o trabalho fica mais lento, né? Você quer ver? O garotinho, vou dar um exemplo do garotinho. José Carlos Araújo, que é o nosso papa, né? Ele é o nosso professor. Quando veio a pandemia, que os estádios estavam vazios, ele mesmo falou no ar. Ele pediu para colocar uma torcida fake para ajudar a transmitir. Ter um mínimo de emoção, né? Porque senão você tá cantando dentro de uma lata de cera, cara. Acontece. Diga, Madureira. A coisa mais melancólica, né, quando você tá assistindo presentemente um jogo de futebol, é você conseguir escutar o barulho da bola batendo no pé dos jogadores e os diálogos entre os jogadores. Também. Que só tá vazio, tá sozinho lá. O alarido, como a gente gosta de dizer, o alarido da torcida empolga o jogo. É isso mesmo. Muito obrigado, Wellington Campos. Muito obrigado, Sérgio Guimarães. Ô Maurício, você é vascaíno, vai assistir esse jogo? Vou acompanhar. Tá otimista? Acho que o Vasco pode ganhar?
com o Diniz agora no comando. Acho que a torcida vai junto e está apostando nessa, pelo menos no novo comando do time, para empurrar a equipe para vencer essa partida. Alguma coisa acontece. Quando o Renato Gaúcho entrou no Fluminense, também teve aquela empolgação. Muito jogador que estava no sapatinho, né? Acabou por fazer ter um bom desempenho. Maurício, antes de mudarmos para o bloco seguinte, chuva, o que nós temos aí? Tem chuva moderada, Sidney, na região de Campo Grande, Avenida Brasil, área do Mendanha, Irajá também, Grajaú, e também para você motorista que faz a travessia Grajaú-Jacarepaguá pela serra, atenção porque chove por aí e as pistas ficam escorregadias. Há também registro de chuva, ouvinte Niva no Alto da Boa Vista também falando de chuva, chove bastante por aqui, diz ela. A Karen em São Gonçalo também fala que chove bastante, tem registro de participação de ouvinte já mandando mensagem pelo WhatsApp 98018-8880, 98018-8880. Você fala de onde você tá, chove por aí, já deu uma parada, o trânsito como é que tá? Mande sua mensagem pra gente. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Vamos conversar com o Azedo. Eu vou até fazer uma provocação, se ele conheceu pessoalmente Sebastião Salgado, porque essa morte é uma perda para a fotografia, para as artes em geral, para o meio ambiente, para a gente sensível, que é um planeta melhor. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, eu conheci o Sebastião Salgado como o tiete dele, porque eu fui o lançamento do livro dele, o Êxodos, que é um livro assim, espetacular, que é sobre esses povos aí que hoje estão espalhados pelo mundo, que tiveram que sair dos seus locais de origem. E tem alguns livros dele, da Amazônia eu tenho também, é um livraço, e a fotografia dele eu diria assim, ele é o fotógrafo do fim do mundo, é o fotógrafo que foi buscar as pessoas nos lugares mais distantes e que têm as vidas mais difíceis. Inclusive, a foto mais famosa dele, que é a de Serra Pelada, que está entre as 25 fotos que definem a modernidade numa seleção feita pelo New York Times, é uma foto de uma força, uma coisa impressionante. Ele só fotografava em preto e branco, né? E ele foi um craque da fotografia, reconhecido por todo mundo, e ele acabou morrendo em função de sequelas de uma malária, né, que ele contraiu na Indonésia, não conseguiu tratar direito, estava aposentado desde o ano passado, porque não tinha mais condições físicas de trabalhar, morava em Paris, mas ele tinha um grande projeto numa fazenda que ele reflorestou em Minas Gerais. Ele é de Aimorés, né? Ele é mineiro, e era também um ativista da causa ambiental. É uma perda enorme para o Brasil, para a fotografia, para o jornalismo, para a comunicação. E para a humanidade também. O Madureira tem uma pergunta para você. Não, eu ousaria dizer, Azedo, que talvez o Sebastião Salgado tenha sido o mais importante fotógrafo contemporâneo, ou seja, ele foi capaz de registrar todo esse processo de decaimento, né, da natureza, esse avanço irrefreado do homem contra a natureza, e ao mesmo tempo de uma maneira artística, né? Você vê assim, agora me ocorreu um grande amigo nosso, um outro grande fotógrafo brasileiro, Orlando Brito, que faleceu há uns 4, 5 anos atrás, um cara muito querido. O Brasil teve e tem grandes fotógrafos, né, Zé? Eu sou um dos amigos, né, do Antônio Brito. Inclusive a gente está trabalhando aí para ver se publica um livro de fotos dele, e é muito interessante essa comparação que você fez, porque o Brito foi um fotógrafo que cobriu o centro do poder no Brasil. Ele estava presente em tudo que acontecia. Não há fato político relevante desde o governo Castelo Branco que ele não tenha registrado. Inclusive o livro dele chama-se
do marechal ao capitão, porque pega tudo, e ele estava lá, em cima do lance. Ele foi um fotógrafo do jornalismo político melhor que já existiu. Ele era realmente excepcional. Deixou uma discípula, que é a Biló, da Folha de São Paulo, que é discípula dele e tal, que também é um excelente fotógrafo. Agora, o Salgado, ele foi o fotógrafo dos cafundós do mundo, da periferia, dos lugares onde ninguém conseguia ir, e ele conseguia. Ele fez um trabalho espetacular. O trabalho dele na Amazônia é um mergulho, é uma coisa de antropólogo, porque ele conviveu com os índios, ele se aproximou, se tornou amigo dos índios, ele registrou a vida dos índios assim, em estado natural, e registrou de uma maneira poética, porque ele mostra que eles, naquela situação, eles têm mais condições de sobrevivência, de ter uma vida digna, do que na periferia das cidades, onde eles não conseguem se adaptar e que eles acabam consumidos pelo alcoolismo, as meninas pela prostituição e tal. Ele foi realmente ele documentou um momento da história da civilização, como o Sidney falou, o antes e o depois. Verdade. Nessas periferias do mundo. O Maurício aqui, certamente o Madureira também lembrarão outros nomes. O Maurício já me disse aqui alguns deles, de brilhantes fotógrafos. É meio feio a gente comparar um com o outro, não é isso, porque você tem fotógrafos maravilhosos. O Lula mesmo tem um ao lado dele, oficial, Ricardo Stuckert, que é ótimo. Então um fotógrafo bom é o que domina uma iluminação, é o que pega um clique especial, nota alguma coisa que ninguém notou, que seleciona ali, às vezes empurrado por policiais, por uma multidão, algo que você lê e fala, caramba, isso aqui é a leitura completa do que aconteceu. Porém, no caso de Sebastião Salgado, é alguém, por isso que eu falei da humanidade, Azedo fez essa fala tão completa, é bem diferenciado, é bem fora da curva, é um ser humano quase dizendo assim, um enviado, né? Um fotógrafo enviado para poder pegar e dizer assim, olha o que está acontecendo aqui na Indonésia, você já viu aqui esse desmatamento na Amazônia, você tá vendo esse desvio aqui desse rio em tal lugar, olha o que está acontecendo aqui no Polo Norte. Ele viajou quase todos os planetas. E você lembrou outros nomes também, né, Maurício? Eu lembro aqui do Evandro Teixeira, que faleceu recentemente, do Orlando Abrunhosa, que também fez outras fotos, fez história na revista Manchete. Mais do que fotógrafos, mais do que repórteres fotográficos, né, eles são verdadeiros antropólogos e sociólogos, né, porque eles retratam, né, fazem o retrato fiel de um momento em que a sociedade vivia, que a humanidade vivia, né? Essa foto de Serra Pelada é muito marcante. É linda, é espetacular. O Azedo, temos aqui um minutinho, o Madureira, para participar, tanto melhor. Deixa eu te provocar, você é um homem forjado em várias plataformas, mas no jornalismo impresso também. Com a inteligência artificial, você acha que vai atropelar a fotografia e fotógrafos dessa dimensão dos nomes que nós citamos aqui, daqui para frente? Olha, eu acho que não. Eu acho que não, embora os recursos da inteligência artificial, eles sejam uma coisa assim, impressionante. É possível com a inteligência artificial colocarem nós dois no ar, falando com as nossas vozes, sem a gente gravar. É uma coisa impressionante. Realmente, mas não tem a alma. Porque se você pega uma foto do Sebastião Salgado, eu tô agora com uma foto aberta dele aqui no computador, é olho no olho, é uma coisa impressionante. Ele fotografa o índio, você vê o índio olhando para ele, quer dizer, para você, né? Porque você que está vendo a foto. Olho no olho, é uma coisa, a capacidade dele é capturar o sentimento, a alma humana em preto e branco, sem... ele tem muito recurso, né? Do ponto de vista daquele cara que ia lá para o laboratório no escurinho ali, revelar a foto, encontrar a tonalidade certa e tal. Mas ele é uma obra de arte. Porque ele não é uma coisa só do ponto de vista do realismo dele, não. Porque ele consegue reproduzir de uma maneira que você pega uma foto dele, ela tem elementos gráficos que transcendem a imagem original
de uma folha, de uma árvore, de uma pessoa. É uma coisa impressionante. Mas tem um elemento ali que é fundamental, que é o humanismo dele. Ele traduz o humanismo com maestria através da fotografia. Em preto e branco. Isso mesmo. E isso aqui mexe com todo mundo, porque identifica, as pessoas se identificam a partir dali. E vamos aproveitar aqui, eu vou fazer uma provocação madureira ainda dentro desse bloco, Azedo. Estamos dedicando hoje, talvez seja o seu comentário mais longo, um grande abraço e respeito aos fotógrafos do Brasil todo, do mundo todo, porque é uma arte tão importante e o profissional atualmente com a internet anda sendo vilipendiado, muitas vezes a sua foto é reproduzida, ele não recebe um centavo por ela, nem sempre há o respeito que merece, e Sebastião Salgado beirou o sublime quando não o ultrapassou com a sua grande arte. Madureira, você acha também que a fotografia, quando ela mexe a este ponto, ela tem naquele tripé o corpo, a alma e espírito, é uma coisa assim diferenciada? Por mais que você tenha a sofisticação do equipamento, dos recursos que você tem hoje, laboratoriais, nem existe mais laboratório, mas de processar a imagem e tudo, sempre vai existir atrás disso tudo o olhar humano. O olhar do fotógrafo é aquela cara que tem a capacidade, a sensibilidade de capturar a importância daquele momento, como o Azedo já mostrou aqui, né? Lembrando do Sebastião Salgado, do Orlando Brito e o Evan Teixeira, que o Maurício lembrou, enfim, grandes profissionais e tem a sensibilidade que faz a diferença. Não é o equipamento. Isso mesmo. Luiz Carlos Azedo, Madureira, Maurício, olha, foi bem sublime e bem especial falarmos um pouco de arte a este nível. Azedo, muito obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira, Azedo. Até segunda. 18h49. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Lugar que a mamãe gosta e o papai é todo. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Filé de peito de frango 16,98. Coxa com sobrecoxa 7,98. Ovos 20 unidades 12,98 no Unidos Clube. Alcatra bovina peça inteira 36,90. Arroz caçarola 5 quilos 19,98. Leite condensado Italac 4,97 no Unidos Clube. Lava roupas Surf 1,6 kg 12,98 no Unidos Clube. Supermercados Unidos. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI são os mais completos. Salas de grande formato IMAX e X Plus com telas gigantes. Salas VIP Deluxe, sem falar na sala 4DX, que além dos movimentos das poltronas, você tem diversas sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Aproveite para assistir Lilo e Stitch, Missão Impossível, o acerto final, Premonição 6, Laços de Sangue e muito mais. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Verifique condições e classificações etárias e ucincinemas.com.br.
Para esta noite, a previsão do tempo é de chuva com ventos moderados e fortes. O sábado começa com chuva moderada que vai diminuindo ao longo do dia. No domingo, muitas nuvens no céu, até o momento sem previsão de chuva. No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 15 e 25 graus. Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó, tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha, uma nega Juju, Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista, lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco, aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Você é militar das Forças Armadas ou da Polícia. Agora você pode contar com uma assessoria exclusiva. NH Assessoria e Consultoria Militar. Ligue e agende seu horário. 21 3950 0552. Ligue ou nos chame no WhatsApp. Vem que na Flaviense tem estoque, tem preço e tem vantagem. A maior fornecedora de madeiras MDF compensados do Rio, com tudo que você precisa em um só lugar. E mais, marceneiro, a cada compra você ganha pontos para retirar prêmios com o programa Meu Cashback. Aproveite o menor preço e a entrega mais rápida com a Flaviense. Visite uma das nossas 10 lojas ou compre pelo Zap 3035-6912. Em breve, nova loja Flaviense na região dos Lagos. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Air Fryer é Mondial. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h54. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E, atenção, é hora de deixar sua casa completa na liquidação Zera Tudo Casas Bahia. Estoque limitado e parcelamento em até 12 vezes sem juros em todos os cartões. Corre pra Casas Bahia. É uma sexta-feira diferente, né? Porque chuva e problemas como sempre na cidade, mas o Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da movimentação das vias expressas. A Avenida Brasil tá com trânsito muito ruim ainda em ambas as pistas até o trecho de Bom Sucesso. Piora mais à frente para quem vai em direção à zona oeste da cidade. Essa região também recebeu chuvas nas últimas horas, também com pistas escorregadias, portanto, atenção redobrada. Quem passa ali pela região de Irajá, principalmente. Quem vai pela Pastor Martin Luther King também perde tempo entre Irajá e Vicente Carvalho por ambas as pistas. Linha vermelha, dificuldades observam até pelo menos a subida para o Parque das Missões rumo à Baixada Fluminense, voltando a piorar entre o trecho de Vigário Geral e o acesso à Dutra. Aniversário Presunic, ofertas e cupons para todo lado, até domingo no clube. Alcatra como a minha peça quilo, R$ 36,98. Aniversário Presunic. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. A propósito, Maurício Bastos também tem informações. Quando chove é preciso ter cuidado, a velha história, né? Tem problemas que ocorrem mais incidentemente, mais insistentemente nesse tipo de clima e temperatura. Diga, Maurício. E geralmente nos mesmos pontos, né, Sidney? A gente falava agora há pouco, Paulo Lage trazia um panorama a respeito das vias impactadas pela chuva. Vou falar da 24 de maio, que nesse momento é a via mais problemática. A 24 de maio é um dos principais eixos de ligação entre o centro da cidade, juntamente ali com a Avenida Rei Pelé, a Teixeira Soares, a Oswaldo Aranha, liga o centro até a Zona Norte, a região do Grande Meia. Pois bem, a 24 de maio nesse momento tem um ponto enorme de alagamento ali na altura da estação ferroviária
rodoviária do Meier não passam veículos, os veículos passam ali com muita dificuldade, isso aí é na altura da rua Cônego Tobias, então muita atenção motorista ao passar por esse trecho. Tem outro problema ali para você motorista na altura da rua Bela Vista no Sampaio, há um bolsão d'água dificultando a vida dos motoristas. Tinha um bolsão d'água também ali na região do Grande Meier, na rua Medina, na sequência da 24 de maio, ali perto do Hospital Pasteur, perto da rua Silva Rabelo. Esse bolsão aí já foi eliminado, o motorista vai passando aí com mais tranquilidade. A região do Grande Meier é realmente muito impactada. A rua 2 de maio no Engenho Novo também com bolsões d'água, e então o motorista deve passar com muita cautela nesse momento. A chuva em média intensidade moderada na região do Grande Meier, Piedade, na Penha, na Grajaú, Jacarepaguá e também no bairro do Grajaú. Sidney. Expresso do Madureira. Pois é, meus amigos e minhas amigas, a polarização, o pensamento nós contra eles, chegou no futebol brasileiro. Depois do afastamento do ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, por fraude e outras picaretagens mais, apareceu não sei de onde a candidatura do presidente da Federação Roraimense de Futebol, um cavalheiro que responde pelo nome de Samir Chaud, indivíduo que tem uma notória contribuição ao futebol brasileiro. Eu estou sendo irônico, hein, pessoal, por favor. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, já há tempos vem sendo gerida por uma turma de gente muito suspeita, todos acumulando uma longa capivara na polícia. E o que é pior, contam com o apoio de uma importante figura do Poder Judiciário, que também tem muitos interesses na CBF. É para ficar pasmo mesmo. Agora, parece que surgiu uma cisma. Flamengo, Corinthians e Fluminense, e mais 17 grandes clubes brasileiros, resolveram se rebelar contra essa situação e querem mudanças na federação. Na contramão dessa história, o Vasco, sempre o Vasco, o Palmeiras, o Grêmio e o Botafogo, entre outros, preferem ficar do lado da atual CBF, Confederação Brasileira de Falcatruas. E vai ficar tudo como está, se não tiver mudanças. Com essa divisão estranha de entender, o que nós vamos continuar assistindo é essa melancólica decadência da seleção brasileira. Quem perde com isso é o futebol, é o torcedor brasileiro, é a imprensa especializada que cobre esse esporte, que é a paixão nacional e em que nós já fomos muito bons. Infelizmente, a CBF é uma instituição privada, assim como a FIFA, e controla o esporte mais querido do mundo como se fossem facções criminosas e, pior, não devem nada, não devem, teoricamente, satisfação a ninguém. O futebol, do ponto de vista das ligas, das federações e confederações, precisa ser refundado em instituições que defendam verdadeiramente o esporte. Temos que expulsar os vendilhões do templo. Shabbat Shalom. Jornal da Tupi. Informação. O Rio de Janeiro enfrenta um problema, não é de agora, denunciamos tantas vezes aqui, e o Matheus Mesquita vai trazer a conclusão do poder público para tentar enfrentar o problema. Qual é o assunto, Matheus Mesquita? Boa noite. Boa noite, Sidney. A Prefeitura do Rio iniciou a instalação de grelhas de ralos feitas com material sem valor comercial. A iniciativa visa testar uma solução para inibir furtos deste tipo de equipamento. Em fase de testes, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos vai avaliar a resistência e a durabilidade da estrutura. Os novos equipamentos já foram instalados no centro, na Zona Sul e na região portuária, em locais onde os anteriores já haviam sido furtados ou estavam danificados. Segundo o levantamento da Secretaria, somente em 2024, a Prefeitura precisou desembolsar mais de R$2 milhões na substituição do equipamento e também de tampões. Foram registradas as trocas de 5.703 unidades da estrutura por furto
ou dano. Eu volto com você, Sidney. Muito obrigado, Matheus Mesquita. Eu disse, Maurício, que é uma espécie de uma solução parcial para este tipo de problema, porque roubam cabos, as pessoas levam latões de lixo, as pessoas levam praticamente tudo das ruas e depois fica se cobrando do poder público. Cobrar sim, a reposição, não resta dúvida, mas culpando o poder público quando o cidadão, ele faz parte de um anel de Shazam. Se você destrói tudo que é colocado, e eu vejo as maiores barbaridades, por exemplo, todos os dias eu passei com os meus cachorros e eu os levo ou no parcões ou em lugares onde eles possam ficar mais seguros. Levam portões, levam trancas, levam lata de lixo, quebram as coisas. Então aí fica difícil. Vandalismo é uma coisa insuportável. Eu fiz até uma pergunta para o Eduardo Paz quando ele veio aqui na disputa contra Alexandre Ramagem, justamente sobre isso. Eu achei até que ele podia ser mais veemente, mas é cultural, tal, aquela coisa toda. Eu queria sua apreciação, Maurício. É uma questão cultural, Sidney, é uma questão de saúde pública também. A gente pode até estender esse problema para esse tipo de análise, porque o que acontece? Você substitui uma grelha de cobre, uma grelha de outro tipo de metal por um material que não tem valor financeiro, porque é algo reciclado. O cara que está lá praticando furto, ele vai continuar roubando, continuar tirando do local para depois saber se aquilo tem algum tipo de valor quando ele vai levar no ferro velho, porque ele precisa desse dinheiro, né? Então vai continuar roubando. As placas de trânsito, mesmo não sendo feitas mais de metal, sendo de algo reciclável, de plástico, continuam sendo retiradas. É um problema econômico que acaba se tornando também um problema de saúde pública, porque muita gente faz essa retirada para tentar obter um dinheiro para o consumo de drogas, enfim, é o que é a realidade que a gente vê nas ruas, é algo que precisa ser resolvido de forma muito enfática, Sidney. Madureira, se tem por exemplo, uma obra, Mahatma Gandhi, né? Ele tem um cajado, rouba o cajado. Se tem lá o Drummond, o poeta Carlos Drummond de Andrade, e memória relembrada para todos lá em Copacabana, roubam o óculos. Então, se é um sujeito em cima do cavalo, por exemplo, um expoente do Império, eles vão lá e roubam as rédeas, né? Para derreter tudo. É um absurdo. Como é que pode se coibir isso, Madureira? Olha, primeiro que hoje, com esse sistema de câmeras disseminado pelas cidades todas, se por um lado acabou com a privacidade das pessoas, por outro lado é fácil você verificar e identificar esses vândalos. Eu só faço uma ressalva, assim, que eu acredito sinceramente que a grande maioria dos cidadãos são pessoas de bem e que não praticam esse tipo de ato. O que eles poderiam, o que a sociedade pode fazer é colaborar com as autoridades e zelar pelo patrimônio comum. Toda vez que vê verificar uma atitude dessa natureza, liga para a polícia, liga para a prefeitura, tem tantos telefones aí, e denuncia, sabe? Porque, na verdade, o patrimônio público é o nosso patrimônio, né? Nós temos que zelar por ele. E tem que pegar os receptadores também, tá legal? Porque a cada 2 minutos roubam barbaridade de telefones celulares nas cidades brasileiras e no Rio também. E não se chega para valer onde tem que chegar. É uma coisa que a sociedade tem que achar intolerável, não aceitar, lembrou bem Madureira, denunciar quando possível, quando tiver algum elemento mais comprovável sobre isso, a polícia ser mais cobrada e acabar com essa história de um coitadinho, ele roubou não sei quantos fios e tal. Hoje em dia, meus amigos, eles levam caminhões que ficam puxando o fio com equipamento que nenhum de nós aqui, com todos os nossos salários juntos, conseguiríamos pagar nenhuma diária. Então não é coitadinho não, são bandidos criminosos que a sociedade tem que tornar isso também inaceitável. 19:05. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A economia do Brasil cresceu 3,4% no ano passado, mas o agronegócio teve expansão de apenas 1,8% devido à quebra de safras, efeito dos eventos climáticos extremos. Mas para 2025, o Ministério da Fazenda projeta que o PIB deverá subir 2,4%,
mas com o agronegócio crescendo 6,3%, mais do dobro do resultado geral. Com isso, o agronegócio voltará a impulsionar o PIB nacional, como aconteceu em 2023, em função de safras acima das expectativas para soja, milho e arroz. No caso da indústria, a estimativa é de crescimento de 2,2% este ano e de expansão de 2% no setor de serviços. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Dia 23 de maio no Qualistage, Criolo e Marcelo Falcão com 2 shows completos. Vejo luzes se movendo na penumbra. Dia 24 de maio, Vanessa da Mata com a nova turnê Todas Elas. Se você quiser eu vou te dar um amor desse de cinema. E dia 31 de maio, Capital Inicial com a turnê Capital Inicial Acústico 25 anos. Meu caminho é cada manhã. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Olha eu aqui, Gil do Vigor, diretamente do Açaí com dicas pra você. Aqui no Açaí, preço baixo é bom pra todos. Pra quem compra no atacado e abastece seu estoque. Pra quem compra no varejo e cuida da casa. Assim, você enche o carrinho de ofertas com muita variedade e produtos de quê? De qualidade. Vem vigorar no Açaí, enchendo o carrinho de preço baixo. Aproveite! O Senac RJ tem cursos de modelagem e costura com aulas práticas para iniciantes e costureiros. Você aprende do zero a transformar ideias em roupas incríveis. Entre no mercado da moda, soltando a criatividade com técnica e estilo. Acesse senacrj.br ou procure a unidade Senac RJ mais próxima. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Nesta sexta-feira e sábado haverá interdição parcial na rua Capistrano de Abreu, no Maitá, na altura do cruzamento com a rua Marques, para poda de árvores. As equipes ocuparão uma faixa de rolamento por vez, entre 7 e 20 horas. Estacionar será proibido nos trechos em que ocorrem os trabalhos. Super Rádio Tupi. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Vem aí o Festival 021 no Parque Madureira. Nos dias 24 e 25, a partir das 14 horas, o Parque Madureira Mestre Monarco recebe um super evento gratuito, com muita música, alegria e solidariedade. Presença dos comunicadores da Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Shows ao vivo com Terreiros de Crioulo e Tá na Mente. Baterias das escolas de samba Jacarezinho e Unidos da Ponte e DJs nos intervalos. Com muitas atrações, tirolesa, animação infantil, gastronomia, feira popular, espaço para fotos e muito mais. Não percam, vai ser imperdível.
Traga 1 quilo de alimento não perecível e faça a diferença na vida de quem precisa. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro. Realização Agência Siga. Mídia Oficial. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Churrasco ou feijoada. Agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 18,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Seara 18,98. Grumete de frango 11,95. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 quilos 19,98. Antártica Latão Tec com 12 46,68. A unidade sai 3,89. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Biscoito Piraquê recheado 2,97 no app. Pão de forma Balduco 5,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:12. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Paulo Laje está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, ainda destacando a zona norte da cidade. É um ponto preocupante de trânsito nesse momento e também por conta das pistas escorregadias de mais cedo. Ainda falando de Vila Isabel, continua a retenção pela Visconde de Santa Isabel até pelo menos a chegada ao antigo Jardim Zoológico. Houve registro de tiroteio no Morro dos Macacos, portanto quem puder, o melhor é evitar esta localidade. Boulevard 28 de Setembro ainda com lentidão. Estou observando também dificuldades ali pelo Meier. Quem vai pela 24 de Maio continua perdendo tempo até a chegada a Dias da Cruz. Eu lembro a família Tupi que o caminho pela Aristides Caire é uma melhor alternativa. Quem vai nesse momento pela São Luís Gonzaga, passando pela região de Benfica, perde tempo também até a chegada a Couto de Magalhães, seguindo em direção à Avenida Brasil. Colchões Simmons, o colchão americano mais desejado do mundo. Qualidade e durabilidade premium para um sono perfeito. Quem deseja o melhor colchão tem o Simmons. Acesse simmons.com.br. Segunda-feira tem mais no Jornal da Tupi. Repórter Jornal da Tupi. Sidney, mesmo com os preços em alta, o café continua sendo uma paixão nacional, né? Aqui no Rio ele é praticamente um patrimônio cultural. A gente celebra amanhã o Dia Nacional do Café e nessa data a bebida ganha destaque mesmo diante de um cenário que é considerado por muitos desafiador. É desafiador para produtores, desafiador para o varejista e também para a população que não está conseguindo comprar o café com tanta frequência, enfim, está enfrentando mais dificuldade em função da elevação dos preços. Esse ano, 2025, o preço da saca de 60 quilos do café, o café arábica, atingiu quase R$ 2,80. Esse é o maior valor já registrado no Brasil. Agora, essa elevação de preços é explicada por uma série de motivos. A quebra da safra global, especialmente aí no Vietnã, que é o maior exportador mundial, aumento da demanda internacional, mas apesar disso, o consumo interno da bebida aqui no Brasil cresceu 1,1% no ano passado, totalizando aí quase 22 milhões de sacas. Esse é um levantamento da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. O Sudeste lidera o consumo, destaque para o Rio de Janeiro, onde a bebida está presente desde o café preto simples na padaria, aquele cafezinho da manhã, até aquelas versões mais sofisticadas, aquelas cafeterias gourmet e também nas praias da cidade. Para falar sobre o hábito do consumo do café, Sidney, a gente conversou com o Fabrício Tonegutti, ele é especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas e também diretor da consultoria Mix Fiscal, que é especializada
especializada em varejo. Ele explica pra gente por que houve esse aumento no preço do café e os motivos para essa alta, Fabrício. Bom, o aumento do café aconteceu principalmente por motivos que são, de um lado, climáticos e de outro lado, que são econômicos. Do lado climático, nós tivemos um período de seca muito intensa, com calor excessivo, especialmente nas regiões produtoras do café arábica, como Minas Gerais e São Paulo, que afetou demais essa safra de café arábica. Agora, além disso, esses problemas climáticos não aconteceram só no Brasil, então também aconteceram em outros países produtores do café arábica, e isso fez com que os estoques internacionais diminuíssem. Isso também prejudicou. Agora, para fechar essa conta, como o dólar está muito alto, isso fez a receita perfeita para que, para o produtor brasileiro, fosse muito mais vantajoso exportar o café. Isso diminuiu a oferta do café no mercado interno brasileiro e aumentou os preços para os consumidores locais. Agora, os consumidores, como eles podem seguir, eles não nós, né? Como a gente pode seguir com o nosso cafezinho de cada dia sem prejudicar as nossas contas ou termos qualquer prejuízo? O Fabrício Tonegutti conta pra gente. Para manter o nosso cafezinho sem pesar no bolso, nós podemos adotar algumas medidas práticas, né? A gente pode procurar marcas alternativas que tenham uma boa qualidade, mas tenham preços mais atrativos. Nós podemos ficar de olho em promoções e até também encontrar oportunidades de comprar, às vezes, quantidades maiores, quando a gente é recompensado por isso. Você compra uma quantidade maior, paga um valor menor por quilo. Então, sempre que a gente encontra isso, vale a pena. E por fim, talvez mais importante de tudo, é evitar o desperdício, preparando exatamente a quantidade que a gente vai acabar consumindo, para não jogar fora, né? O cafezinho esfriou, ninguém tomou, jogou fora. Dessa forma, a gente garante o cafezinho na mesa com economia. É isso, cafezinho sagrado, portanto, evitar o desperdício é um dos caminhos aí para a gente não ter nenhum tipo de prejuízo diante dessa alta do café que a gente tem encontrado nos supermercados. A gente ouviu aí o Fabrício Tonegutti, especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas e diretor da Mix Fiscal Consultoria especializada em varejo. Sidney. Muito bem, 19h18 agora. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas
em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney. Boa noite, Madureira, família Tupi. Paulo Naval com Manfred Praia de Mauá. Neymar quer bebedeira, esborne à noite. Ele quer jogar futebol igual pelado. Ele não tem responsabilidade. Esse é o problema. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, família Tupi. Aqui é Gilson Godinho de Belfort Roxo. Quanto a essa pesquisa aí, o Santos continua sempre errado. Já errou em ter trago ele, aceito ele de volta. Tem que estipular a meta não, tem que botar ele para voltar para onde ele veio, da onde ele veio, lá para Paris, para França. Vai para lá, pô. Tem que contratar jogador que quer jogar, pô. Boa noite, Sidney Rezende e toda a família Tupi. Não foi só a Covid, não. O problema é a insegurança, é os assaltos. Até eu parei de sair à noite. Eu e minha esposa não saímos mais. É insegurança. Ronaldo de Alves. Sidney, boa noite. Aqui é o Valmir. Esse jogador, infelizmente, ele não ganhou nada na seleção brasileira. Ele fez um sucesso no Santos, mas ele é um ex-jogador. Ele não é mais um profissional, um jogador de futebol, um atleta, de forma alguma. Ele só vai atrasar o Santos. E se o Santos fizer isso, vai se arrepender amargamente. Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. O Sidney, é o seguinte, o Santos está corretíssimo. Sabe por quê? Neymar não produz nada, então se ele for ganhar de acordo com o que produz, meu amiguinho, aí vai ficar justo para ambos os lados. Carlos José de Guadalupe. Um abração aí pro Madureira. Sidney Rezende, boa noite. Que é Jailson de Belfort Roxo. Chove muito em Belfort Roxo, faltando energia em vários lugares, como por exemplo aqui no centro do Bom Pastor, faltou energia. Chove bastante. Fala, meus amigos da Tupi, tudo alagado, Vila Kennedy, Santíssimo, Avenida Brasil, cheio de bolsões de água. Tá brabo, hein? Aqui é Alberto, motorista de táxi, subindo a Grajaú Jacarepaguá em direção a Jacarepaguá, e a chuva aqui está bem forte, viu? Tô ouvindo o programa, tá chovendo muito forte aqui na Grajaú Jacarepaguá. Tá ouvindo e agora é protagonista também, nos ajudando aqui nessa cobertura sensacional. Madureira, vamos por partes. Neymar, usaria camisa escrito Neymar nas costas? Eu? De jeito nenhum. Eu outro dia falei aqui, o Neymar não tem condição nem de engraxar as chuteiras do Canhotinha de Ouro, Gerson, nosso colega. Não tem mesmo. E vários outros craques brasileiros. Agora, agora vou ser radical aqui. O Maurício Baixo, você acha que no futuro Neymar vai ser lixo da história ou vai ficar entre os 10 mais importantes jogadores do Brasil? Nunca!
Nunca! Ele ainda é muito celebrado pela juventude, pela garotada. A garotada ainda gosta muito dele, não pelo futebol que ele apresenta, mas por ser uma personalidade, por ser um influencer, né? E aí a gente questiona, né? Um bom influenciador tem uma boa influência ou uma má influência, mas a garotada ainda gosta muito dele, mas a torcida que gosta de futebol não gosta tanto. Por exemplo, ele, jogador de seleção brasileira e tudo mais, na eliminação do Santos pro CRB pela Copa do Brasil, foi vaiado por um estádio inteiro. Foi uma cena impressionante e ele reagiu de maneira infantil, mostrando o dedo do meio da mão, enfim. É um bobão esse. É isso, em resumo. Tá pegando leve aqui o Madureira. Olha só, o Luiz Penido, alô Penido, o Penido sempre diz, olha, eu ouço quando possível, né, quase sempre aqui, o Jornal da Tupi. Ele disse que na abertura nós falávamos aqui sobre os bares e a vida noturna do centro da cidade, e ele dizia o seguinte, por acaso eu estava passando aqui pela Lapa e estava cheia, então ele aproveitou e nos alertou aqui. Mas a Lapa é um ponto turístico, né, Maurício? É um ponto turístico, a lógica é um pouco diferente, né? Ali tá sempre cheio, tá sempre movimentado. E você acha o que, Madureira? A Lapa, apesar de ser uma cidade... A Lapa, realmente, ela se distingue do resto do antigo centro do Rio de Janeiro. Eu me refiro à Larga da Carioca, à Rua da Carioca que você tinha. Tinha vários lugares que você tinha pontes que as pessoas se reuniam para tomar um chopp, para curtir a sexta-feira. Hoje não rola mais. Eu gosto muito de gente inteligente, como o caso dos nossos ouvintes. O João Tavares, da Central Técnica, toda vez que tem um debate bacana, legal, ele entra correndo aqui e eu nunca pedi a opinião dele sobre tudo, só sobre algumas coisas. Em relação à Lapa, por exemplo, você... não entendi porque que o colega riu nervosamente. Qual o problema, gente? A Lapa é um dos lugares mais incríveis. Bom, então, pela forma como o João ficou embaraçado, eu prefiro então nem continuar. Eu sei onde ele gosta de ir lá na Lapa, lá no Belmonte. No Belmonte claro, um ponto bacana. A Lapa que o Penido passou é uma e a Lapa meia-noite depois é outra, Madureira? Não. Eu acho que sim, né? Pela reação do João, eu fiquei até constrangido. Aguarde processo. À noite. Aguarde processo, fiquei constrangido. Agora eu ia perguntar a opinião dele, nem vou comentar. Bom, e os demais ouvintes com relação à chuva, Maurício? A chuva Não, os ouvintes comentaram aqui, Grajaú, Jacarepaguá. Isso. É de sempre, né? É de sempre. E ali a gente continua com esse problema na 24 de maio, ali na região do Grande Meier. Há um grande ponto de alagamento, a gente repete ali em frente à estação do Meier. Inclusive, moradores ali da região, pessoas que passam diariamente, falam que há uma galeria que é fechada pela Supervia, né, que acaba gerando esse acúmulo de água, impedindo que ela escoe para dentro da linha férrea. Então, esse problema é realmente algo de difícil solução, necessária uma conversa aí entre os entes, né, entre prefeitura, a conservação e também a Supervia. Já, Maurício Bastos, eu vou tirar só 2 semanas de férias e você vai ser o grande comandante aqui do Jornal da Tupi. E eu queria saber se você vai mudar aqui a conduta da equipe, se vai ser mais austero, se não vai ser. Maurício vai ser o comandante e eu vou ser o pau-mandado. Isso eu quero saber, se vai ter algo nesse sentido. Eu noto que a Renata Victor tem muito poder aqui no Jornal Tupi. Você vai manter isso ou vai alterar? Porque quando tem uma informação perto da casa dela, ela fala assim, essa chuva é perto da minha casa. Tá sempre preocupado com a casa dela. Ela que manda, ela que controla. Vai continuar? Ela dirige. Na sua gestão vai continuar? Sim, continua. E nesses lugares, por exemplo, Maurício, onde a chuva é muito intensa e não está escoando, hein? Como é que está acontecendo? O que está acontecendo, pois em função desse problema de o lixo acumulado nas ruas acaba dificultando aí o escoamento da chuva e gerando esse problema caótico que é bem característico do Rio de Janeiro. É um problema, acima de tudo, cultural, de educação, né? Muito bem, vamos agradecer aqui essa nossa equipe. Foi legal o programa hoje, foi mais reflexivo no início, assim, não, meio cabeção, mas depois o programa cabeção? Foi... mas cabeção, de temas assim, mais profundos, as artes da fotografia. Nossos ouvintes são de ótimo nível. São, isso é verdade. De ótimo nível. Independente do nível de renda, eles são do nível intelectual superior. Eu tô achando que você é de férias, já tá colando aqui já no Maurício, sei lá, tô desconfiado. Um abraço, Madureira, bom fim de semana. Um abraço, Sidney. Tchau, equipe, tchau, público. Vem aí, então, tamo junto. Até segunda. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.